toda tarde. Oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 1533181001. E Pizzaria da Rita. Você escolhe o local e nós levamos a pizzaria até você. 9707-3575. Boa tarde de terça-feira a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa que já começou em novo horário. A partir de hoje, prestem atenção que nós começamos às 1h30 da tarde, hein, gente? Bom, o programa está recheado de novidades como sempre, vocês vão aprender um artesanato super fácil e ainda uma receita maravilhosa italiana, escalopina ao vinho, bem legal e também fácil de preparar. Agora, você tem dúvidas com relação a vínculos empregatícios? Nós vamos conversar com o Dr. Fábio Haddad e tentar esclarecer todas essas questões. Tudo isso acontece nesta terça-feira. Eu espero você aqui logo após o intervalo para a gente começar. E a gente já começa o programa falando de artesanato. Vocês vão aprender esta técnica de pátina madeira. Agora, olha só que legal isso daqui, gente. Muito útil para você colocar no banheiro, para enfeitar. Coloca sabonete, coloca shampoo, creme. É bem bacana mesmo e é facinho de fazer. Quem ensina é a professora Fernanda Monteiro. Dá só uma olhada. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma pátina que imita madeira. Então eu vou mostrar para vocês uma pecinha já pronta, que é a pecinha que a gente vai fazer. Inclusive ela tem uma aplicação de espelho aqui e a gente vai aprender então dar essa tonalidade de madeira, ok? Bom, para esse artesanato eu vou precisar de uma bandejinha pequena de MDF, que custa em média mais ou menos uns R$4,50 em média. Vou usar um PVA, uma tinta PVA na tonalidade ferrugem para dar fundo. Vou usar um pincel de pelo e vou aplicar a tinta PVA na minha bandejinha. Uma quantidade suficiente que não escorre do pincel. Vou aplicar na volta toda da bandejinha, sempre esticando bem, não há necessidade de fazer força com o pincel. Agora a gente já fez o fundo da nossa bandejinha, fez a primeira demão, deixou secar, segunda demão, deixou secar. Agora eu vou pegar a minha lixa número 180, que é uma lixa de acabamento, para que a gente deixe a peça mais suave ao toque. All my friends say that of course it's gonna get better, 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 better. É sempre bom a gente dar 2 camadas de tinta, porque senão na hora da lixa, a lixa pode ferir a peça e pode aparecer o MDF. Com 2 mãos de tinta, isso aí não tem perigo de acontecer. I got lost in the sound I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. Prontinho. A peça tá lixada. Feito isso, eu vou aplicar sobre essa cor uma outra tinta que se chama gel envelhecedor no tom madeira. A diferença dessa tinta para uma tinta PVA comum é que ela é uma espécie de têmpera.
é uma tinta um pouquinho mais transparente, mas também é uma tinta à base de água. Bom, eu vou aplicar a tinta com o pincel de pelo e vou limpá-la com esse outro pincel que se chama pincel mousse. Então, vou pegar como se eu fosse fazer uma cobertura. Vou passar na minha peça. Em seguida, já pego o pincel mousse e puxo a cor de modo que a peça fica toda riscadinha. All of these words I hear in my mind, all of this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart, when it breaks my heart. Vou fazer o mesmo processo na parte interna da bandeja. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you. Esse pincel é muito interessante para ser usado na parte interna da bandeja porque ele possui um corte em ângulo que facilita na hora de a gente passar aqui nos cantos da peça. Ever called. Suppose I kept on singing love songs just to break my own fall, just to break my fall, just to break my fall. E aí, estão gostando da aula? Não acabou não, o intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente continua. É isso aí, vamos continuar a nossa aula com Fernanda Monteiro. Bom, agora a próxima etapa, depois de seco o gel envelhecedor que a gente passou por cima do fundo ferrugem, nós vamos passar o betume para envelhecer. O betume que eu costumo usar é o hidrobetume, que é mais fácil de manipular, pode ser diluído em água. Então já está aqui diluído em água. Pode colocar bastante água, porque o betume ele é uma tinta de uma cor bastante intensa, então é bom que dilua bastante, que ele fique bem aguado, para que ele não tinja demais a peça e esconda o efeito que está por baixo. Agora por cima então do gel envelhecedor nós vamos passar o hidrobetume. Vamos aplicar o hidrobetume com o pincel e puxar com um pedacinho de bucha de cozinha, certo? A gente não vai puxar com o pincel mousse porque o betume ele ataca um pouquinho a buchinha, então a gente vai usar a buchinha uma ou duas vezes e depois a gente já tem que jogar lá fora. Vou pegar aqui, vou passar. E vou limpar com a buchinha várias vezes até dar a tonalidade desejada, né? E a gente tem a necessidade de a gente limpar um pouquinho mais, e como eu disse, a cor do betume ela é bastante intensa, apesar de estar diluído, né? E a gente não quer que a peça fique tão escura. Então é só, enquanto o betume estiver úmido, passar a buchinha várias vezes. Também não há necessidade de usar força, mas é mais repetição do movimento do que força. Com o próprio excesso que fica na buchinha, eu já posso pintar aqui a beiradinha da bandejinha. All of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind, all of this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart,
when it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. Suppose I never ever saw you. Prontinho, agora é só deixar secar. Sequinha a nossa peça, que a gente acabou de passar o betume, nós vamos fazer o acabamento agora, que é o fundo de espelho. Para isso, eu vou medir a minha bandejinha, encomendar um espelho na vidraçaria de 2 milímetros, esse espelho bem fininho, preferencialmente com acabamento lixado, para não ter perigo de corte, nenhum acidente durante a manipulação. Para colar o espelho, a gente vai usar um adesivo de silicone, deste aqui que a gente compra em lojas de materiais para construção. É um material bastante simples, acessível. A gente abre, coloca algumas gotas aqui dentro, diretamente sobre o MDF, aqui, e aí a gente vai soltar o espelhinho lá dentro e aguardar a secagem. O tempo de cura da cola de silicone é aproximadamente 24 horas, então é conveniente que a peça fique descansando de um dia para o outro, sem que seja virada de ponta cabeça, para não ter perigo de escapar o espelho. Você pode usar no lavabo, colocar aqui dentro uma bombinha de sabonete, um creme para mão, que vai ficar bem chique, bem bonito na sua casa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e em breve espero estar de volta. Um grande abraço a todos. Muito fácil, né? Agora é só fazer aí na sua casa. Muito obrigada à nossa professora Fernanda Monteiro. Bom, agora é intervalo e na volta nós vamos tirar as suas dúvidas sobre vínculos empregatícios. Agora sim, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre vínculos empregatícios. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o advogado Dr. Fábio Haddad e ele vai esclarecer questões como, por exemplo, você sabe quantos dias a diarista pode ir por semana na sua casa para que não seja considerada, na verdade, a sua funcionária? Tem alguma dúvida com relação a isso? Então assista essa matéria. Hoje no nosso quadro Tirando Suas Dúvidas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado Dr. Fábio Haddad. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. E num assunto que muita gente tem dúvida, né? Trabalhador, quando ele é autônomo, quando ele é eventual, quando caracteriza vínculo, tudo isso é bem complexo no nosso direito, né? Digamos que esse é um dos assuntos que gera uma das maiores controvérsias, um dos maiores embates ali perante a Justiça do Trabalho. Por ser um assunto corriqueiro, por ser um assunto comum, todas essas controvérsias, todas essas dúvidas acabam desembocando lá na Justiça do Trabalho. E ali é onde a gente vê onde será realmente dirimido essa dúvida diante dessa, como que eu posso dizer, diante dessas peculiaridades de cada profissional. Porque tem isso também, né? Tem que ver caso a caso, o que é. Apesar de que dá para fazer uma geral, assim, por exemplo, empregada doméstica, que é a minha maior dúvida. Eu acho que todo mundo que está em casa, o nosso programa é muito, né? Muito assistido pelas mulheres. Empregada doméstica é uma coisa complicada. A gente fica na dúvida até quantas vezes por semana eu posso chamar para ela ser considerada aí
A diarista, existe diarista que vai 2 vezes por semana e não tem vínculo? Pois é, a lei não determina especificamente até quantas vezes por semana... Ah, não determina. A lei não determina até quantas vezes por semana essa pessoa que presta esse tipo de serviço pode fazer presente em determinada residência na qualidade de diarista, para que não configure o chamado vínculo empregatício. Porém, como a lei não diz nada a respeito, nós somos obrigados a nos socorrer de outra fonte do direito, que é a jurisprudência. Quando as decisões começam a se formar no mesmo sentido, isso se torna jurisprudência. Pela jurisprudência, de acordo com o que nós acompanhamos e estudamos, até 2 vezes por semana não forma o vínculo de emprego. Não forma? Não, até 2 vezes por semana. Veja bem, isso também é muito específico caso a caso, mas via de regra, o que entendem os tribunais do trabalho é que até 2 vezes por semana, serviço prestado de natureza eventual, aquele serviço onde a senhora ou o senhor vai prestar o serviço e no final do dia ele recebe o pagamento, lá com o vale transporte e tudo mais. É importante esse detalhe, pagar no dia? É bastante importante. Porque isso demonstra que não existe nenhum tipo de vinculação com aquela patroa ou com aquele patrão, vamos dizer assim. Porque é o toma lá da cá. Fiz meu serviço, tá aqui seu dinheiro, amanhã ou depois. Quer dizer, eu estou dizendo assim, eu não sei se eu vou te chamar para trabalhar novamente amanhã. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, se eu fechar o mês, eu estou dando a certeza de que você vai voltar para minha casa, não é muito aconselhável. E, consequentemente, você, de certa forma, veja, está criando um tipo de vínculo. Okay. 3 dias por semana, discutível. Discutível. Existem também alguns julgamentos que dizem que não se forma o vínculo mesmo 3 vezes por semana, mas na minha opinião particular, na grande maioria dos casos, 3 vezes por semana já começa a ficar perigoso. Ou seja, não quer ter problemas, 2 vezes, 2 vezes por paga semana, ao final do dia, sim, e não tem problema. Agora, é a dica que sempre é bom deixar. Quem quer contratar realmente e não quer ter problemas é muito simples. É só fazer o que a lei diz. É só contratar a pessoa. Eu quero contratar uma empregada. Mas tem que contratar, tem que registrar, tem que pagar o 13º, tem que pagar as férias, recolher o INSS. Né? O FGTS para doméstico, como você sabe, é opcional. Né? Então, para não ter problemas realmente, eu quero contratar uma diarista, até 2 vezes por semana. Ou né? então faz Ou tudo então, direitinho. Faz como a lei determina, que pode ter certeza que não vai se arrepender. Ok. Agora, uma outra dúvida que acontece bastante é, por exemplo, se eu tenho algum prestador de serviço dentro da minha casa. Vamos supor que esse serviço vá demandar um certo tempo. Um pintor, um pedreiro, qualquer que seja o caso. Acontece alguma coisa com esse profissional. Ele vem contra mim. Isso é possível ou não? Pois esse também é um outro assunto muito interessante que você explorou bem. A lei, a CLT, ela diz que o empregado é aquele que presta serviços de natureza contínua, mediante dependência econômica, de forma pessoal, de forma habitual. Obviamente que eu não lembro, decoro o texto da lei, mas basicamente algo nesse sentido. isso. Ou seja, alguns elementos têm que estar presentes para que a pessoa seja considerada empregada. Eu tenho que ter uma dependência econômica, ou seja, eu tenho que depender do meu salário. Eu tenho que me fazer presente pessoalmente. Esse é o empregado. O profissional autônomo é aquele que presta os seus serviços com total autonomia. Ou seja, se eu te convido te chamo para trabalhar na minha casa naquele determinado dia, você tem todo o direito de falar assim, eu não vou, eu não quero ir, eu posso recusar. E eu não sofro nenhuma punição por isso. Também é aquele profissional que não fica vinculado ao salário, Entendi. que ele recebe por uma empreita, e que não se submete ao que é o traço distintivo principal, que é a subordinação. O profissional autônomo, ele não é subordinado àquele que está contratando. Contratando, exatamente. O empregado, ele é subordinado, ele necessariamente deve obedecer aquelas ordens, porque ele está vinculado a um contrato de trabalho. Então, se eu contrato um pedreiro, eu não devo colocar muitas... O horário é tal, você fica até tal hora... Ou eu posso que, na verdade, colocar? Aí tem um uma questão interessante, porque o empregado, aí eu ia só complementar que falar assim, por esse lado é a conceituação de empregado. O empregador, por outro lado, é aquele que, explorando a atividade econômica,
contrata, dirige e assalaria os serviços de outrem, vamos dizer assim. Também não é exatamente essa a definição da lei. Logo, se você, na qualidade de dona de casa, ou então aqui no estúdio, por exemplo, você precisa de um pintor para fazer um reparo numa parede, ou um pedreiro, alguma coisa assim, e esse pedreiro venha se acidentar, teria você responsabilidade no caso, principalmente no seu âmbito doméstico? Não digo isso se você faz, daqueles construtores que está fazendo a casa para vender. Sim. Mas se eu estou construindo a minha casa para eu morar, ou se eu estou fazendo, estendendo, aumentando uma reforma, e ocorre um infortúnio de um acidente ocorrer com esse prestador de serviços, não se verifica a responsabilidade do dono da obra, que nós chamamos. Por quê? Está ausente aquela questão que faz a distinção também, que é a exploração da atividade econômica. Sim. Eu estou contratando para fazer algo para a minha casa. Que proveito econômico eu vou ter disso? Nenhum. Logo, ele não pode ser considerado o meu empregado. Ele não pode ser considerado o meu empregado. Consequentemente, não há a responsabilidade. Você estava falando para mim do vigia, achei interessante. Antes da gente gravar, você estava comentando que o vigia entra na mesma situação, vigia noturno. Mas é importante distinguir bastante. Aí o vigia daquele vigia. Qual a diferença? Que ele fica do portão da sua casa para fora. Tá. E Sim. do vigia que fica, por exemplo, numa guarita dentro da sua casa. Próprio para você, prestando serviço para você. Exato. Qual é a distinção nesse caso? Se o vigia ficar do portão para dentro, tomando conta da sua casa, sob a sua vigilância, do ponto de vista assim, eu sei o que ele está fazendo, a hora que ele está fazendo. Sob as suas ordens. Exato. Ele se torna ali um empregado doméstico. Sim. Ele está prestando serviço no âmbito residencial para atender a entidade familiar. Sim. Logo, ele é um empregado doméstico. Diferente figura é aquele, quando um determinado número de moradores se reúne e fala, vamos contratar no fulano para olhar nossas casas, para olhar nossos carros e vamos pagar um valor para ele. No nosso entendimento também não se fala em vínculo de emprego, justamente porque não se consegue definir sequer quem seria o empregador dele. Entendi. É uma São várias multiplicidade pessoas, né? de empregadores e também ele não está vinculado diretamente a algum deles, né? Então, nesse caso também no nosso entendimento não formaria o vínculo de emprego. Mas é sempre bom deixar claro aqui, Tati, porque quando a gente fala, obviamente que tem muitas pessoas assistindo, podem ter advogados assistindo, juízes, enfim. A nossa opinião representa a prática, o dia a dia. E é uma questão bem geral, porque cada caso é um caso, não tem como generalizar. Por isso que assim, existe tanta jurisprudência no nosso exatamente, direito, e tanta né? divergência, e tantos entendimentos, e tanta discussão. E eu tenho certeza que você é em casa, tá? Mas eu tenho tanta dúvida ainda. Eu também tenho. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai correr lá no seu computador, entrar no nosso site, mandar o seu e-mail com a sua questão, porque o Dr. Fábio vai voltar e a gente vai esclarecendo pouco a pouco a você. Por enquanto, queria agradecer a sua presença. Você volta? Com certeza, será um prazer. Então, tá bom. A gente está aguardando a sua pergunta. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigada ao Dr. Fábio Haddad pela presença, pelas informações prestadas. Se você ainda tem alguma pergunta, corra lá no nosso site, todatarde.com.br. Agora o intervalo é rapidinho e na volta uma receita italianíssima e maravilhosa também, escalopina ao vinho. Agora é hora de culinária, uma receita maravilhosa, italianíssima, escalopina ao vinho. Quem ensina é o chefe Lúcio Ávila. Bom pomeriggio a tutti, ou seja, boa tarde a todos. Hoje a gente está com a receita italiana, bem italiana, basicamente da parte piemontesa da Itália. A gente tem um escalopine ao vinho com um arroz à piemontês. É uma receita bem fácil. A gente vai usar 200 gramas de lombo suíno. Você pode observar que o lombo é mais ou menos nessa espessura, de 2 centímetros. A gente bate ele com qualquer batedor de carne em casa, até ele ficar bem fininho. A gente tem 50 gramas
de cogumelo fresco. Também podemos usar o champignon fresco. 100 gramas de margarina. 200 ml de creme de leite. Sal e pimenta do reino é a gosto. 50 ml de vinho seco branco. 50 gramas de queijo parmesão ralado e uma porção de arroz. E para empanar, mais ou menos 3, 4 colherzinhas de farinha de trigo. Vamos começar. Vamos primeiro colocar mais ou menos uma colher de margarina para a gente poder preparar, roçolar essa carne. Enquanto a margarina vai derretendo, nós vamos pegar os 2 bifinhos com uma pitadinha ligeirinha de sal. Como eu falei, o sal ele é a gosto, então pode ser bem fraquinho. Esse pequeno escalopinho, nós vamos rosolar ele na farinha, ó. Tirar. Depois fazer a mesma coisa com o segundo bifinho. Bem simples. Já com a margarina derretida, vamos esperar ele esquentar só um segundinho e já posso começar automaticamente preparando o arroz. Os dois são um passo a passo bem simples. Dá para fazer junto para a pessoa comer em questão de 5 minutos. Para o arroz, uma colher de margarina também, para a gente já ir derretendo para fazer o arroz. Como é uma receita bem simples, dá para fazer as duas juntas para você comer em casa. Esse bifinho, ó, já com a manteiga tá totalmente derretida, nós vamos colocar ele dar uma pequena rosolada. Enquanto ele vai dando uma rosolada, nós vamos preparar o nosso arroz à piamontês. O arroz já com toda a margarina, já praticamente derretida, nós vamos colocar um pouco do cogumelo. Lembrando, gente, que esse cogumelo pode ser trocado pelo champignon tradicional que tem em qualquer supermercado. Vendo que esse bifinho já está começando a dourar, a gente vai virar o escalope, bem simples, dá uma viradinha básica e já no cogumelo, uma mexidinha tranquila. Cogumelo, gente, a gente não pode deixar queimar ele só tem que dar uma fervuradinha. Nós vamos pegar 100 gramas de arroz já cozido e vamos colocar já direto ali no prato do arroz. Bem simplesinho esse arroz. Nós vamos cortar um pouquinho de nada de cheiro verde. Cheirinho verde fresco, mais ou menos uma colherzinha. Colocar no arroz para ele dar uma... E justamente nesse arroz aqui, a gente vai deixar ele dar uma descansadinha no vinho. Só um toquinho de vinho, só para ele não grudar na panela. Agora vamos para o segredo da escalopina. Vocês podem observar que a escalopina já está começando a dourar. Então, essa escalopina não precisa estar bem frita, que ela vai dar uma cozidinha. Primeiro é um bife bem fininho. Por ser um bife bem fino, ela não chega a queimar. Ela não fica crua porque ela é bem fininha. Ela cozinha diretamente no vinho, então fica com aquele gosto de vinho. Enquanto esse vinho, a gente espera ele secar, nós vamos finalizar o arroz, que bem dizer está pronto, com 2 colheres de creme de leite. E para ele chegar no ponto, a gente vai colocar 2 punhinhos pequenos, são mais ou menos 2 colheres de parmesão. O arroz já está pronto, a gente já vai começar a montagem do prato. Em um prato mediano de mais ou menos 20 centímetros, um prato tradicional em casa,
Nós vamos colocar esse arroz. Observa que fica um arroz bem legal. A escalopina que já está bem douradinha. Nós vamos, ó, tirar ela. Ela bem escorrida. Aquela decoração básica que não tem muita coisa. Só um massinho de um verdinho com nada mais. E para finalizar, esse pouquinho de erva desidratada que a gente encontra em qualquer supermercado, ou você pode desidratar em casa, cebolinha, salsinha no forno a 100 graus. O nosso prato já está finalizado, nossa escalopina ao vinho com arroz à piamontese. Espero que vocês tenham gostado desse prato típico italiano da região de Piemonte. Um prato muito rápido, que em 5 a 7 minutos você faz e com um custo bem barato. É com você, Tati. Que delícia! Lombo suíno, combinação com arroz piemontês, maravilhoso. E a receita é fácil também. Se você perdeu algum passo, não complica não. Vai lá no nosso site todatarde.com.br, você entra em vídeos e consegue rever a matéria novamente. O programa inteiro e outros programas também, tá legal? Bom, nosso programa tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de entrar no nosso Facebook, deixa lá sua dica no nosso site também. A gente sempre precisa de sugestões, não é verdade? Amanhã eu te vejo no mesmo horário, só que agora prestem atenção que a partir da 1h30 da tarde, aqui na telinha da TV Sorocaba SBT. Um beijo enorme para vocês e até amanhã. Toda tarde, oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 1533181001. E Pizzaria da Rita. Você escolhe o local e nós levamos a pizzaria até você. 9707-3575.